Olá, queridos! Nós estamos fazendo essa série de meditações no livro de Provérbios e até aqui nós já vimos que existe uma grande importância em temermos a Deus como a chave para adquirirmos sabedoria. Pastor Rubens, nas últimas 2 semanas, falou sobre a personificação da sabedoria e sobre algumas áreas da vida que ela, a sabedoria, pode nos ajudar. Hoje, continuando ali no finalzinho do capítulo 2, nós temos ali Salomão apresentando para nós mais 2 resultados de uma vida sábia. Provérbios, capítulo 2, verso 10, diz que uma vez que a sabedoria estiver no nosso coração e o conhecimento for agradável à nossa alma, nós vamos experimentar esses 2 resultados de hoje. O texto é Provérbios capítulo 2, versos 16 até 22. Vamos ler juntos essa porção, essa afirmação a respeito dos resultados da sabedoria. Provérbios 2, 16, diz assim: a sabedoria o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e da terra os infiéis serão arrancados. Até aqui a palavra de Deus, e antes da gente estudar alguns aspectos aqui, esses 2 resultados da sabedoria na nossa vida, vamos orar mais uma vez. Mais uma vez não oramos ainda, né? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por essa manhã e agradecemos porque nós temos instrução nas Escrituras, no livro de Provérbios, que nos dirigem para termos uma vida mais sábia. Nos ajuda, Pai, a aprendermos com Salomão e assim desfrutarmos dos benefícios que esse livro pode trazer para a nossa vida. Colocamos nossas vidas nas suas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Até aqui, nós, então, percebemos a importância da sabedoria. Esse trecho que nós lemos agora, de 16 a 22, ele se divide em 2 partes. A primeira parte, dos versos 16 a 19, traz o assunto de livramento da mulher imoral. Daí talvez você é mulher, está me assistindo e está dizendo assim: mas pastor, por que eu tenho que assistir esse estudo, né? Esse é um provérbio, né, que fala da importância de nos abstermos de qualquer tipo de imoralidade, tanto por parte do homem que vai atrás da mulher imoral, né, como da mulher que tem esse comportamento imoral. Então ele serve para ambos os sexos, né, homem e mulher. E o autor aqui traz uma lista, né, de algumas características dessa mulher imoral. Ele diz assim: ela é pervertida, ela seduz com palavras, ela trai o seu companheiro, e ela faz isso, quando ela faz isso, ela rompe a aliança de fidelidade e de exclusividade que existe, ou que deveria existir, dentro de um casamento. E não importa se essa mulher, ela está casada, se ela é crente e está casada com outro crente, não importa, né? Todo casamento é feito diante de Deus, né? Quando ela rompe quando ela é infiel, né? Ela está rompendo essa aliança que é feita diante de Deus, porque Deus é quem institui todo o casamento.
O autor, então, por causa dessa disposição de traição da mulher, essa mulher imoral e pervertida, ele faz uma associação da casa dessa mulher com um local de morte. Então, essa morte aqui é num sentido figurado. A ideia é reforçada na segunda frase do versículo, né, que diz que os seus caminhos são de sombras, e na verdade é uma expressão que está reduzida aí, né, mas ela é sombras de morte também. Né? É um reforço da ideia de que o pecado, a imoralidade, leva à morte. Né? Essa ideia ela também é mencionada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos. Né? Romanos capítulo 6, versículo 23, onde nós vemos claramente ele dizendo que o salário do pecado é a morte. Né? A recompensa de quem é imoral é a morte. Por isso, né, existe esse relacionamento, né, da imoralidade, a perversão em nossas intenções. Isso, ainda que seja sutil, de maneira sutil, e não um adultério, né, como parece sugerir aqui o texto, isso acontece e essa abstenção desse tipo de imoralidade pode ser cometido tanto por homens quanto por mulheres. E isso vai trazer uma morte espiritual, né? Essa separação espiritual, esse afastamento de Deus, qualquer um que praticar a imoralidade. No versículo 19, nós temos então um veredito do texto, né? Os que procuram essa mulher, ou a imoralidade, para a gente aplicar para ambos os sexos, né? Os que procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Então existe um certo afastamento de Deus que pode não ter volta. Né? É isso que o texto está falando. Não estamos falando de perda de salvação, mas estamos falando de um afastamento de Deus. Essa natureza irreversível da prática contínua desse pecado aponta para consequências que são devastadoras na vida de uma pessoa. Essa prática pode conduzir à morte física, né? Aquele que muitas vezes é confrontado no seu pecado e endurece a cerviz, né? Diz o texto, será quebrantado sem que haja volta. Né? E o texto aqui usa no versículo 22 as palavras eliminados ou arrancados, né? Ou desarraigados, a revista atualizada traria. Né? Além disso, essa prática pode ser também uma característica na vida daqueles para quem está reservada a morte eterna. Né? Então, ela significa morte física para os crentes, ela pode chegar até uma separação no sentido de morte física, e ela também pode ser uma característica notada na vida daquelas pessoas que de fato já têm a morte eterna, né? Pessoas que não são de fato salvas em Cristo Jesus. Infelizmente, é cada vez mais comum na sociedade em que nós vivemos uma vida de infidelidade. Então, queridos, a primeira exortação para nós no texto de hoje é a necessidade de conduzirmos as nossas vidas nessa pureza moral, sem perversidade em nossa vida. Isso na prática nos impõe, né, um padrão de vida, né, que impede qualquer tipo de olhar imoral, conversa imoral, pensamento imoral e inadequado, seja no homem, na vida de um homem ou de uma mulher, né, com relação ao sexo oposto. Né? E, hoje em dia tem que dizer até, inclusive, né, do mesmo sexo. Né? Nós vivemos nesse mundo extremamente sensualizado, onde até as mulheres são tentadas nessa área, se não de forma visual, né, como os homens são, geralmente, sem dúvida são tentadas no campo emocional, né, quando elas acreditam que fora do casamento elas podem ser mais felizes ou mais valorizadas.
e aí acabam caindo nesse tipo de imoralidade. A segunda aplicação desse texto para nós está aqui na segunda parte, nos três últimos versículos, né? 20 a 22. A palavra de Deus ali diz assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e da terra os infiéis serão arrancados. Então, a alegria, né, ela é alcançada quando nós nos afastamos do caminho errado, quando nós colocamos os pés no caminho certo. Então aqui a gente vê, né, a indicação de dois caminhos. A gente tem que, primeiro, né, se afastar do mal, depois fazermos o bem. Aquela ideia de se despojar e se revestir. Se despojar da prática do mal e se revestir das boas práticas. Colocar nosso caminho, os nossos pés no caminho correto. Primeiro nós precisamos nos afastar do mal e depois fazer o bem, como eu disse. Primeiro temos que dizer não às propostas sedutoras que tentam nos arrastar para a maldade. Depois nós falamos sim, né, para as práticas de santidade. Primeiro nós deixamos de andar com aquelas pessoas que querem dar vazão para suas paixões. Depois nos tornamos companheiros de caminhada de pessoas do bem, como diz o texto aqui. Existe um caminho largo e espaçoso que leva para a morte, mas um caminho estreito que conduz à vida. A sabedoria nos faz caminhar com pessoas de bem, nos leva à escola da santidade. A sabedoria firma os nossos passos nos caminhos da justiça. Essas veredas podem não ter o mesmo apelo do mundo, mas nelas, né, nesses caminhos, não existe engano no caminho do bem. As placas que a gente pode encontrar ao longo do caminho, né, falam sobre arrependimento. O caminho do bem tem a ver com arrependimento, renúncia, fé, obediência, consagração, perseverança. E no final da caminhada, né, essa caminhada em sabedoria, nós temos a garantia de uma vida de paz, segurança e alegria eterna. Só há então dois caminhos, né? O da obediência e o da desobediência, o da vida e o da morte. É isso que Salomão está apresentando para nós. O caminho da desobediência, que é largo, é por onde anda uma grande multidão, né? A maioria das pessoas. Ele oferece muitas vantagens, esse caminho aí. Promete prazeres e aventuras. Nesse caminho não existe proibições. Tudo é permitido, tudo é tolerado. Mas o final desse caminho é a morte. Os que andam por ele serão desarraigados ou arrancados da terra, né? Não permanecerão na congregação dos justos, nem prevalecerão no juízo. Já o caminho da obediência, esse caminho que é estreito, essa é uma rota de subida contínua. Não é um caminho fácil. Ele exige renúncia, ele exige sacrifício. Somente os que negam a si mesmo e tomam a sua cruz, como diz Lucas 9, 27, né, podem, de fato, andar neste caminho. Esse caminho estreito que exige obediência, proíbe uma vida de pecados. No entanto, os que seguem por esse caminho habitarão a terra. Aí a consequência, o resultado, habitarão a terra. Entrarão na eternidade com Deus e desfrutarão de alegria sem fim. Então hoje, no texto daqui, nesse finalzinho do capítulo 2, né, Deus coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. E Salomão nos aconselha a andar pelo caminho da vida. O caminho estreito, embora seja essa estrada onde nós precisamos abrir mão de uma série de desejos nossos, né? Esse caminho leva à vida. Mas o caminho largo
embora seja uma estrada de prazeres, ele vai nos conduzir à morte, afastamento de Deus e até mesmo morte física para os salvos de Jesus. A sabedoria que vem a partir do temor do Senhor, então, nos fará duas coisas, né? Dois resultados. Andarmos longe da imoralidade e da perversidade. E, em segundo lugar, nos fará andar pelo caminho da vida com homens de bem, praticando a justiça e não pelos caminhos de morte. Amém? Você quer isso para a sua vida? Vamos pedir para que o Senhor Jesus, né, nos conduza no dia de hoje, na nossa semana, para que de fato isso seja uma verdade na nossa vida. Né? Que o Senhor nos dê, né, que a gente alcance essa sabedoria que vem dele, para que a gente possa ter também esses resultados em nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos pela sua palavra. Te louvamos, Senhor, pela salvação que há em Cristo Jesus e pelo acesso que nós temos agora a uma sabedoria que vem do Senhor. A possibilidade, Senhor, de agirmos de maneira sábia a partir do temor do Senhor, como diz ali no início de Provérbios, no capítulo 1. E a partir desse temor ao Senhor, que nós possamos desfrutar e vivenciar a tua sabedoria e assim nos afastarmos da imoralidade e dos caminhos que levam à morte. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, queridos, que Deus abençoe o seu dia, que as verdades que nós estudamos aqui pela manhã sejam uma realidade também na sua vida, que nós possamos viver vidas mais sábias para a honra e glória do nosso Deus. Um abraço a todos.